Os benefícios de uma dieta cetogênica. Embora a restrição calórica possa ativar diferentes processos, que não apenas protegem o cérebro, mas estimulam o crescimento de novas redes neuronais, eles também podem ser ativados pelo consumo de gorduras especiais, chamadas cetonas. De longe, a gordura mais importante para a utilização de energia pelo cérebro é o beta-hidroxibutirato, beta-HBA, e vamos explorar essa gordura singular mais detalhadamente no próximo capítulo. É por isso, na verdade, que a chamada dieta cetogênica tem sido um tratamento para a epilepsia desde o início dos anos 1920 e agora está sendo reavaliada como uma poderosíssima opção terapêutica no tratamento de Parkinson, Alzheimer, Alzheimer e até autismo. 19, 20, 21, em um estudo de 2005, pacientes de Parkinson tiveram uma melhora notável em seus sintomas, comparável à de medicamentos e até de cirurgia cerebral, depois de adotar uma dieta cetogênica por apenas 28 dias. 22 especificamente, constatou-se que o consumo de gorduras cetogênicas, isto é, triglicérides de cadeia média, ou óleo MCT, gera uma melhora significativa nas funções cognitivas dos pacientes de Alzheimer. 23 O óleo de coco, do qual derivamos o MCT, é uma fonte rica de uma importante molécula precursora do beta-hidroxibutirato, e uma abordagem eficiente para o tratamento do Alzheimer. 24 Também se verificou que a dieta cetogênica reduz os amiloides no cérebro 2,5 e aumenta no hipocampo um antioxidante protetor do cérebro natural do corpo, chamado glutationa. 26 Além disso, estimula o crescimento das mitocôndrias, aumentando, assim, a eficiência metabólica. 27 Embora a ciência tradicionalmente tenha visto o fígado como a fonte principal da produção de cetona na fisiologia humana, hoje se reconhece que o cérebro também pode produzir cetonas em células especiais, chamadas astrócitos. Esses corpos cetônicos são profundamente neuroprotetores. Reduzem a produção de radicais livres no cérebro, elevam a biogênese mitocondrial e estimulam a produção de antioxidantes ligados ao cérebro. Além disso, as cetonas bloqueiam o processo apoptótico que, do contrário, levaria à autodestruição de células cerebrais. Infelizmente, as cetonas sempre tiveram uma imagem ruim. Lembro-me, durante minha residência médica, que certa vez uma enfermeira me acordou para tratar de um paciente em cetoacidose diabética. Médicos, estudantes de medicina e residentes ficam com medo quando encaram o desafio de um paciente nesse estado e com razão. Ele ocorre nos diabéticos tipo 1 dependentes de insulina, quando não há insulina disponível para metabolizar a glicose como combustível. O corpo se volta para a gordura, que produz essas cetonas em quantidades perigosamente elevadas, que se tornam tóxicas quando se acumulam no sangue. Ao mesmo tempo, há uma profunda perda de bicarbonato, e isso leva a uma redução significativa do pH, acidose. Como resultado, em geral, os pacientes perdem muita água, devido aos níveis elevados de açúcar no sangue, e surge uma emergência médica. Essa é uma condição extremamente rara, e repito, ela ocorre em diabéticos tipo 1 que não conseguem regular seus níveis de insulina. Nossa fisiologia normal evoluiu para lidar com algum grau de cetonas no sangue. Na verdade, somos bastante singulares em meio a nossos camaradas do reino animal. Possivelmente por causa de nosso cérebro, pesado em relação ao corpo, e a sua alta demanda de energia. Em descanso, 20% do nosso consumo de oxigênio cabe ao cérebro, que representa apenas 2% do corpo humano. Em termos evolutivos, a capacidade de usar as cetonas como combustível quando se exauriu o açúcar do sangue e o glicogênio do fígado não está mais disponível, durante um período de fome, tornou-se obrigatória, se quiséssemos sobreviver e continuar a caçar e coletar. A cetose mostrou-se um passo crucial na evolução humana, permitindo-nos resistir durante períodos de escassez alimentar. Citando Gary Taubes, na verdade, podemos definir essa cetose moderada como o estado normal do metabolismo humano, quando não estamos ingerindo os carboidratos que não existiam em nossas dietas durante 99,9% da história humana. Desta forma, pode-se afirmar que a cetose não apenas é uma condição natural, mas até particularmente sadia. 28. O poder da meditação. Meditar está longe de ser uma atividade passiva. Pesquisas mostram que quem medita tem um risco muito menor de sofrer doenças cerebrais, entre outras. 29 Aprender a meditar exige tempo e prática,
mas a atividade gera diversos benefícios comprovados, todos eles com um papel importante em nossa longevidade. Em meu site, www.drperumuter.com, você poderá ler sobre recursos que ajudam a aprender essa técnica. A curcumina e o DHA. Atualmente, a curcumina, principal ingrediente ativo da cúrcuma, é objeto de intensas pesquisas científicas, principalmente no que diz respeito ao cérebro. Tem sido usada na medicina tradicional chinesa e indiana, ayurvédica, há milhares de anos. Embora seja bastante conhecida por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antifúngicas e antibacterianas, é especificamente sua capacidade de aumentar a BDNF que tem atraído o interesse de neurocientistas do mundo inteiro, principalmente epidemiologistas em busca de pistas que expliquem por que a prevalência de demência é especialmente reduzida em comunidades onde a cúrcuma é usada em abundância. Mais sobre a curcumina no capítulo 7. Talvez nenhuma outra molécula estimuladora do cérebro tenha recebido tanta atenção ultimamente quanto o ácido docosahexaeico, DHA. Nas últimas décadas, os cientistas têm estudado de forma intensa essa gordura crucial para o cérebro, por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, mais de 2/3 do peso seco do cérebro humano vem de gordura, e dessa gordura, 1/4 é DHA. Estruturalmente, o DHA é um importante tijolo para as membranas que envolvem as células cerebrais, sobretudo as sinapses, que estão no cerne de um funcionamento eficiente do cérebro. Em segundo, o DHA é um importante regulador dos processos inflamatórios. Reduz naturalmente a atividade da enzima COX-2, que ativa a produção de substâncias químicas inflamatórias danosas. Pode enentar os processos inflamatórios quando ocorre uma guerra dentro do revestimento intestinal de uma pessoa sensível ao glúten, e pode bloquear os efeitos ruinosos de uma dieta rica em açúcar, especialmente o tose, e ajudar a prevenir disfunções metabólicas do cérebro resultantes do excesso de carboidratos na dieta. Por fim, e talvez a atividade mais interessante do DHA, é seu papel na regulagem da expressão gênica para a produção de BDNF. Em termos simples, o DHA ajuda a orquestrar a produção, a conectividade e a viabilidade das células cerebrais, ao mesmo tempo que estimula seu funcionamento. Em um estudo recém-completado, hoje conhecido pelo nome de MIDAS, sigla em inglês para Estudo de Melhoria de Memória com DHA, um grupo de 485 indivíduos com média de idade de 70 anos e leves problemas de memória recebeu um suplemento contendo DHA de algas marinhas ou um placebo, durante 6 meses. 30 ao final do estudo. Não apenas os níveis de DHA no sangue tinham dobrado no grupo que recebia DHA, mas os efeitos nas funções cerebrais foram notáveis. A principal autora do estudo, Adra Karin Yurko-Mauro, comentou: em nosso estudo, pessoas saudáveis com queixas de memórias que tomaram cápsulas de DHA de algas durante 6 meses reduziram praticamente pela metade os erros em um teste que mede a aprendizagem e o desempenho da memória, em relação àqueles que tomaram um placebo. O benefício é, grosso modo, o equivalente a ter os níveis de aprendizagem e memória de alguém 3 anos mais jovem. Outro estudo, feito com 815 indivíduos com idades entre 65 e 94 anos, concluiu que aqueles que consumiram a maior quantidade de DHA tiveram uma incrível redução de 60% no risco de desenvolver Alzheimer. 31 Tal nível de proteção supera outros ácidos graxos populares, como o EPA e o ácido linoleico. O estudo do coração de Framingham também apontou um efeito protetor fantástico. Quando os pesquisadores compararam os níveis de DHA no sangue em 899 homens e mulheres durante um período de quase 10 anos, durante o qual algumas pessoas desenvolveram demência e Alzheimer, calculou-se um risco 47% menor de tais diagnósticos naqueles que mantiveram os níveis mais elevados de DHA no sangue. 32 Os pesquisadores também descobriram que consumir mais de 2 porções de peixe por semana estava associado a uma redução de 59% na ocorrência de Alzheimer. Quando os pais trazem a meu consultório-lhes com problemas comportamentais, costumo testar seus níveis de DHA, além de examinar a sensibilidade ao glúten. Devido ao papel do DHA no desencadeamento da BDNF, ele é importante em útero, assim como no bebê e na criança. Mas muitas crianças hoje em dia não recebem
DH o suficiente, e é em parte por isso que temos visto tantos casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Já perdi a conta de quantas vezes curei, tá? Apenas receitando um suplemento de DHA. Como podemos elevar nosso DHA? Nosso corpo consegue fabricar pequenas quantidades de DHA, e nós podemos sintetizá-lo a partir de uma gordura alimentar ômega 3 comum, o ácido alfa-linoleico. Mas é difícil conseguirmos todo o DHA de que necessitamos com aquilo que comemos, e não podemos confiar, tampouco, na sua produção natural pelo corpo. Precisamos de pelo menos 200 a 300 mg diários, mas a maioria dos americanos consome menos de 25% desse total, e seria bom passarmos esse mínimo básico. No capítulo 10, proponho minha receita para garantir que você tenha dose suficiente por meio de fontes alimentares e suplementos. O estímulo intelectual desenvolve novas redes. Se o senso comum não nos dissesse que manter o cérebro intelectualmente estimulado é bom para a saúde, então as palavras cruzadas, os cursos de educação continuada, as visitas aos museus e até mesmo a leitura não seriam tão populares. Todos nós sabemos que desafiar a mente fortalece novas redes neurais, mais ou menos como nossos músculos ganham força e funcionalidade quando são desafiados fisicamente pelo exercício. Não apenas nosso cérebro se torna mais rápido e eficiente em sua capacidade de processamento, mas também consegue armazenar mais informações. Uma vez mais, o resumo que o Dr. Mattson faz das provas existentes na literatura médica é informativo. Em relação ao envelhecimento e às desordens neurodegenerativas relacionadas à idade, os dados disponíveis sugerem que aqueles comportamentos que estimulam a complexidade dendrítica e a plasticidade sináptica também promovem um envelhecimento saudável. Reduzem o risco dessas desordens. 33 Ele prossegue oferecendo diversos exemplos. Observa que gente mais instruída tem um risco menor de sofrer de Alzheimer, e que a proteção contra desordens neurodegenerativas relacionadas à idade costuma começar nas primeiras décadas de vida. Com esse objetivo, o Dr. Mattson cita estudos que mostram que aqueles com maior habilidade linguística, quando jovens adultos, têm um risco reduzido de demência. E escreve que dados de estudos com animais sugerem que uma atividade maior nos circuitos neurais, resultante da atividade intelectual, estimula a expressão de genes que têm um papel em seus efeitos neuroprotetores. A falácia dos antioxidantes. 34. Por toda parte se vêem anúncios que proclamam as virtudes de um suco ou extrato de utas exótico com o mais alto conteúdo em antioxidantes do planeta. Isso pode levá-lo a pensar: por que tanto barulho? Qual o benefício de ingerir um antioxidante? Como a esta altura você já sabe, os antioxidantes ajudam a controlar os radicais livres do mal, e o cérebro gera enormes quantidades de radicais livres. Felizmente, hoje em dia já sabemos como compensar essa disparidade danosa, mas é impossível fazer isso apenas com o consumo de antioxidantes. Nosso DNA pode, de fato, ativar a produção de antioxidantes protetores na presença de sinais específicos, e esse sistema interno antioxidante é muito mais poderoso que qualquer suplemento nutricional. Por isso, se você está ingerindo utas vermelhas exóticas ou se enchendo de vitaminas E e C na tentativa de derrotar esses radicais livres, leve em conta o que segue abaixo. Em 1956, o Dr. Dan Harmon demonstrou que radicais livres podem ser derrotados por antioxidantes, dando origem a toda uma indústria. 35 Sua teoria se tornou mais sofisticada em 1972, quando ele reconheceu que as mitocôndrias, a verdadeira fonte dos radicais livres, correm elas próprias um risco maior de sofrer danos com esses radicais, e que quando o funcionamento das mitocôndrias fica comprometido por causa desses danos ocorre o envelhecimento. 36 A compreensão do poderoso efeito destruidor dos radicais livres, especialmente no que diz respeito ao cérebro, incentivou os pesquisadores a procurar antioxidantes melhores para abastecer o cérebro com alguma proteção. E assim, não apenas interromper doenças, mas talvez melhorar seu funcionamento também. Por exemplo, a relação entre o comprometimento cognitivo leve e os radicais livres foi detalhadamente descrita em um artigo do Dr. William Marquesberry, da Universidade de Kentucky, em 2007. Em seu artigo, o Dr. Marquesberry e seus colegas demonstraram que as funções cognitivas começam a declinar cedo muito antes do diagnóstico de uma doença cerebral.
Ele também observou que marcadores elevados de danos oxidativos a gorduras, proteínas e até o DNA têm uma correlação direta com o grau de comprometimento mental. Marquesberry afirma: esses estudos estabelecem o dano oxidativo como um evento precoce na patogênese do mal de Alzheimer, que pode servir como um alvo terapêutico para retardar a evolução, ou talvez o aparecimento da doença. 37 Os autores prosseguem. Antioxidantes e agentes melhores, usados em combinação com reguladores que elevam os mecanismos de defesa contra a oxidação, serão necessários para neutralizar o componente oxidante da patogênese do mal de Alzheimer. É bastante provável que, para otimizar esses agentes neuroprotetores, eles tenham que ser usados na fase pré-sintomática da doença. Em termos mais simples, precisamos estimular as defesas inatas do corpo contra os radicais livres muito antes que venham à tona os sinais e sintomas de declínio cognitivo, e quando reconhecemos que, se vivermos além dos 85 anos, nosso risco de Alzheimer é de espantosos 50%, muitas pessoas devem levar em conta que já são pré-sintomáticas. Portanto, se nosso tecido cerebral está sendo atacado pelos radicais livres, não faz sentido se encher de antioxidantes? Para responder essa pergunta, precisamos levar em conta os fornecedores de energia para nossas células, as mitocôndrias. No processo normal de produção de energia, cada mitocôndria produz centenas, se não milhares de moléculas de radicais livres por dia. Multiplique isso pelos 10 quatrilhões de mitocôndrias que cada um de nós possui e chegamos a um número inconcebível, 10 seguido de 18 zeros. Poderíamos pensar: que eficácia teria, digamos, uma cápsula de vitamina E ou uma vitamina C solúvel diante desse massacre de radicais livres? Os antioxidantes comuns funcionam se sacrificando para tornar-se oxidados quando estão diante dos radicais livres. Assim, uma molécula de vitamina C é oxidada por um radical livre. Essa química 1 por 1 é chamada pelos químicos de reação estequiométrica. Você consegue imaginar quanta vitamina C, ou outro antioxidante oral, seria necessário tomar para neutralizar um número indizível de radicais livres gerados diariamente pelo corpo? Felizmente, e como seria de esperar, a fisiologia humana desenvolveu sua própria bioquímica para criar antioxidantes mais protetores nos momentos de elevado estresse oxidativo. Longe de depender inteiramente de fontes alimentares externas de antioxidantes, nossas células têm sua própria capacidade inata de gerar enzimas antioxidantes conforme a necessidade. Níveis altos de radicais livres ativam uma proteína específica no núcleo, chamada NRF2, que basicamente abre a porta para a produção de um vasto leque não apenas dos mais importantes antioxidantes do nosso corpo, mas também de enzimas desintoxicantes. Por isso, se o excesso de radicais livres acarreta uma produção melhor de antioxidantes através desse processo, a pergunta que se segue é óbvia: o que mais ativa a NRF2? É aí que a história fica realmente empolgante. Novas pesquisas identificaram diversos fatores modificáveis que podem apertar o botão da NRF2, ativando genes que conseguem produzir antioxidantes poderosos e enzimas desintoxicantes. O Dr. Ling Gao, da Universidade Vanderbilt, descobriu que quando as gorduras ômega 3 EPA e DHA se oxidam, ocorre uma ativação significativa do processo da NRF2. Durante vários anos, os pesquisadores observaram níveis menores de danos dos radicais livres em indivíduos que consomem óleo de peixe, fonte de EPA e DHA. Mas, graças a essa nova pesquisa, a relação entre o óleo de peixe e a proteção antioxidante ficou clara. Como escreveu o Dr. Gao, nossos dados sustentam a hipótese de que a formação de compostos gerados pela oxidação de EPA e DHA em vivo pode atingir concentrações altas o bastante para induzir antioxidantes com base na NRF2 e sistemas de defesa desintoxicantes. 38 Desintoxicação. O que ela representa para a saúde cerebral. O corpo humano produz uma impressionante variedade de enzimas que servem para purificar um grande número de toxinas às quais somos expostos, tanto no ambiente externo quanto internamente, geradas no curso normal do nosso metabolismo. Essas enzimas são produzidas sob a direção do nosso DNA e evoluíram ao longo de centenas de milhares de anos. A glutationa é vista como um dos mais importantes agentes desintoxicantes do cérebro humano. Substância química relativamente simples, a glutationa é um tripeptídeo, o que significa que consiste em apenas 3 aminoácidos.
Mas, apesar de sua simplicidade, a glutationa tem um papel amplo na saúde do cérebro. Em primeiro lugar, ela funciona como um importante antioxidante na ciologia celular, não apenas ajudando a proteger as células dos danos dos radicais livres, mas, talvez de forma mais importante, protegendo as delicadas mitocôndrias, que ajudam a sustentar a vida. A glutationa é um antioxidante tão importante que muitos cientistas medem o nível de glutationa nas células como um indicador geral da saúde celular. A glutationa também tem um papel poderoso na química da desintoxicação, ligando-se a várias toxinas para torná-las menos nocivas. Ainda mais importante é o fato de a glutationa servir como substrato para a enzima glutationa S-transferase, envolvida na transformação de inúmeras toxinas, tornando-as mais solúveis em água, e dessa forma, mais facilmente excretadas. Deficiências no funcionamento dessa enzima estão associadas a um amplo número de problemas de saúde, incluindo melanoma, diabetes, asma, câncer de mama, Alzheimer, glaucoma, câncer pulmonar, Parkinson e enxaquecas, entre outros. Com essa compreensão do papel fundamental da glutationa tanto como antioxidante quanto como desintoxicante, faz sentido todo o esforço possível para manter e até aumentar os níveis de glutationa, que é exatamente o que a minha dieta vai ajudá-lo a atingir. Não surpreende que tenha sido comprovado, numa série de modelos de laboratório, que a restrição calórica induz a ativação da NRF2. Quando as calorias são reduzidas na dieta de animais de laboratório, não apenas eles vivem mais tempo, provavelmente resultado de uma maior proteção antioxidante, mas se tornam notavelmente resistentes ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. E é esse o atributo que dá força ao programa de jejum descrito no próximo capítulo. Foram identificados vários compostos naturais que acionam processos antioxidantes e desintoxicantes por meio da ativação do sistema NRF2. Entre eles estão a curumina, da cúrcuma, o extrato de chá verde, a silimarina, do cardo mariano, o extrato de bacopa, o DHA, o sulforafano, presente no brócolis, e a Ashwagandha. Cada uma dessas substâncias é eficaz no acionamento da produção inata, pelo corpo, de antioxidantes-chave, inclusive a glutationa. E se nenhum desses compostos parece algo que você esteja acostumado a usar diariamente na sua dieta, você ficará satisfeito de saber que o café é um dos ativadores de NRF2 mais poderosos da natureza. Várias moléculas no café, algumas delas parcialmente presentes no café bruto, outras geradas durante o processo de torrefação, são responsáveis por esse efeito positivo. 39 Além da função antioxidante, a ativação do processo da NRF2 aciona os genes que produzem uma ampla gama de substâncias químicas protetoras, que dão ainda mais sustentação aos processos de desintoxicação do corpo, ao mesmo tempo que reduzem os processos inflamatórios. Tudo isso é bom para a saúde cerebral. O gene do Alzheimer. Desde que o genoma humano foi completamente decodificado, mais de uma década atrás, conseguimos acumular uma grande quantidade de evidências a respeito das consequências, boas ou más, mapeadas por certos genes. Se você prestou atenção no noticiário no início ou em meados dos anos 1990, provavelmente ficou sabendo que os cientistas haviam descoberto um gene do Alzheimer, uma associação entre um gene específico e o risco de ter Alzheimer. E você deve ter pensado: será que eu tenho? Primeiro, uma aula rápida de bioquímica, um oferecimento do Instituto do Envelhecimento, do Instituto Nacional de Saúde. Mutações genéticas ou alterações permanentes em um ou mais genes específicos nem sempre causam doenças, mas algumas causam, e se você herdou uma mutação causadora de doença, provavelmente vai desenvolver essa doença. A anemia falciforme, a doença de Huntington e a fibrose cística são exemplos de desordens herdadas geneticamente. Às vezes, uma variante genética pode ocorrer em que alterações em um gene podem levar a uma doença, mas nem sempre. O mais comum é que a variante simplesmente aumente ou diminua o risco de a pessoa desenvolver determinada doença ou condição. Se uma variante sabidamente aumenta o risco, mas não desencadeia necessariamente a doença, é chamada de fator de risco genético. Ponto 40 É preciso deixar claro que os cientistas não identificaram um gene específico que cause o Alzheimer,
Mas um fator de risco genético que parece aumentar o risco de desenvolver a doença está associado ao gene da apolipoproteína, IAPOE, no cromossomo 19. Ele tem o código com as instruções para fabricar uma proteína que ajuda a transportar o colesterol e outros tipos de gordura na corrente sanguínea. Ele se apresenta sob várias formas diferentes ou alelos. As três principais formas são o APOE2, o APOE3 e o APOE4. O APOE2 é relativamente raro, mas se você herdar esse alelo tem uma probabilidade maior de desenvolver Alzheimer em idade avançada. O APOE3 é o alelo mais comum, mas se acredita que não aumente nem diminua o risco. O APOE4, porém, é aquele que é mais mencionado nos meios de comunicação e mais temido. Na população em geral, está presente em 25% a 30% das pessoas, e cerca de 40% das pessoas com Alzheimer carregam esse alelo. Por isso, mais uma vez, você deve estar imaginando se carrega esse fator de risco e o que isso pode significar para você e seu futuro. Infelizmente, não sabemos como esse alelo aumenta o risco individual de Alzheimer. Ainda se conhece pouco a respeito do mecanismo. Quem nasce com o alelo APOE4 tem maior probabilidade de desenvolver a doença cedo em relação àqueles que não o carregam. É importante lembrar que herdar um alelo APOE4 não significa que sua sorte esteja selada. Você não desenvolverá necessariamente o Alzheimer. Algumas pessoas cujo DNA contém o alelo APOE4 nunca sofrem de qualquer declínio cognitivo. E há inúmeras pessoas que desenvolvem Alzheimer sem possuir esse fator de risco genético. Um simples teste de DNA pode determinar se você possui esse gene, mas mesmo que você o possua, há algo que pode fazer a respeito. Nunca é demais repetir: o destino da sua saúde e sua paz de espírito, como mostrará o próximo capítulo, está, na maior parte, em suas mãos. 6. A fuga do seu cérebro. Como o glúten acaba com a sua paz de espírito, e com a de seus filhos via de regra, o que está fora da vista perturba mais a mente dos homens do que aquilo que pode ser visto. Júlio César. Se os açúcares e os carboidratos recheados de glúten, inclusive seu pão integral diário, ou aquelas comidas que você está acostumado a comer, corroem lentamente a saúde de longo prazo e a funcionalidade do seu cérebro, o que mais esses ingredientes podem produzir no curto prazo? Será que eles podem provocar alterações de comportamento, tirar o foco e a concentração, e estar por trás de alguns tiques nervosos e problemas de humor, como a depressão? Seriam eles os culpados por dores de cabeças crônicas e até enxaquecas? Sim, os males vão muito além de simplesmente prejudicar a neurogênese e aumentar seu risco de problemas cognitivos que evoluirão silenciosamente ao longo do tempo. Como já foi dito nos capítulos anteriores, uma dieta rica em carboidratos inflamatórios e pobre em gorduras saudáveis prejudica a mente de mais de uma maneira, o que tem influência não apenas no risco de demência, mas no risco de males neurológicos comuns, como transtorno de ansiedade, síndrome de Tourette, doenças mentais, enxaquecas e até autismo. Até agora concentrei-me primordialmente no declínio cognitivo e na demência. Agora vamos nos debruçar sobre os efeitos destruidores do glúten no cérebro do ponto de vista dessas desordens comportamentais e psicológicas comuns. Vou começar com os males que são comumente diagnosticados em crianças pequenas, e em seguida cobrir uma gama mais ampla de problemas encontrados em pessoas de qualquer idade. Uma coisa ficará clara: a retirada do glúten da dieta e a adoção de um modo de vida livre dos grãos costumam ser as melhores garantias de alívio para os males do cérebro que atormentam milhões de pessoas hoje em dia, e essa prescrição simples pode muitas vezes dispensar a terapia medicamentosa. O papel do glúten nos transtornos motores e comportamentais. Minha primeira consulta com Stuart ocorreu quando ele havia acabado de fazer 4 anos. Ele foi trazido à minha clínica pela mãe, Nancy, que eu conhecia havia vários anos. Ela era fisioterapeuta de muitos de meus pacientes. Nancy começou pela descrição de sua inquietação com Stuart e relatou que, embora não tivesse percebido nada de errado com o filho, o professor da pré-escola o achou excepcionalmente ativo e sugeriu que examiná-lo não seria má ideia. Eu não era o primeiro médico a vê-lo por causa dessa inquietação. Na semana anterior, a mãe de Stuart o havia levado ao pediatra da família, que o orientou a se tratar de e escreveu uma receita de Ritalina. Compreensivelmente, Nancy estava com medo de dar o remédio ao filho, e isso fez com que buscasse outras opções. Inicialmente, ela explicou que o filho tinha constantes explosões de raiva, e que tremia incontrolavelmente quando ficava frustrado.
Ela contou que o professor da pré-escola queixou-se de que Stuart era incapaz de se concentrar numa tarefa, o que me fez pensar que tipo exatamente de tarefa exige concentração exclusiva de uma criança de 4 anos de idade. O histórico médico de Stuart era revelador. Ele havia sofrido várias infecções de ouvido e havia passado por incontáveis períodos sob antibióticos. Na verdade, quando eu o examinei, ele estava em meio a um período de 6 meses de antibióticos profiláticos para reduzir o risco de novas otites. Mas, além do problema de ouvido, Stuart reclamava constantemente de dores nas juntas, a ponto de também estar tomando regularmente naproxen, um poderoso anti-inflamatório. Como eu previa, fiquei sabendo que Stuart não havia mamado quando bebê. Em seu exame notei 3 coisas importantes. Primeiro, ele respirava pela boca, indicação clara de uma inflamação nas fossas nasais. Segundo, o rosto apresentava clássicas olheiras de rinite, círculos escuros sob os olhos que estão relacionados a alergias. E terceiro, de fato ele era muito ativo. Não conseguia ficar mais de 10 segundos sentado. Levantava-se para explorar cada centímetro do consultório e rasgava o papel que costuma cobrir a maioria das mesas de exame. Nosso exame de laboratório não foi profundo. Na verdade, tudo o que fizemos foi um simples teste de sensibilidade ao glúten, que mede o nível de anticorpos contra a gliadina, uma das proteínas do trigo. Sem surpresa, o nível de Stuart estava 300% acima do considerado normal pelo laboratório. Em vez de procurar um medicamento para tratar os sintomas, decidimos atacar a causa dos problemas do menino, isto é, a inflamação, que estava desempenhando um papel central em praticamente tudo o que estava acontecendo com a sua fisiologia, inclusive seus problemas de ouvido, das articulações e sua incapacidade de se concentrar. Expliquei a Nancy que ele ia ter de parar de ingerir glúten, e para ajudar a recompor um intestino saudável, depois de tanta exposição aos antibióticos, precisávamos adicionar algumas bactérias benéficas, os probióticos, a seu regime. Por fim, a gordura ômega 3 DHA foi acrescentada à lista. Um roteiro de cinema não teria um desfecho melhor. Depois de 2 semanas e meia, os pais de Stuart receberam um telefonema do professor da pré-escola, agradecendo a eles por terem começado a medicá-lo, pois ele tinha apresentado uma forte melhora em suas maneiras. Os pais observaram que ele se acalmou, passou a interagir mais e a dormir melhor, mas sua transformação não se devia a medicamentos. Foi puramente graças à dieta que ele foi capaz de ter forte melhora na atitude e na saúde. Eu recebi um bilhete, 2 anos e meio depois, dizendo: ele entrou no ensino básico como o aluno mais novo da classe. Tem brilhado tanto em leitura quanto em matemática e não prevemos mais nenhum problema em relação à hiperatividade. Ele está crescendo tão rápido que já é um dos garotos mais altos da turma. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um dos diagnósticos mais requentes nos consultórios pediátricos. Os pais de crianças hiperativas são levados a crer que seus filhos têm alguma forma de uma doença que limitará a capacidade de aprendizado. Frequentemente, o estabelecimento médico convence os pais de que os medicamentos são a solução mais rápida. Toda a noção de que o TAA é uma doença específica, rapidamente remediada por uma pílula, é convincente, mas alarmante. Em várias escolas americanas, até 25% dos alunos recebem regularmente medicação poderosa e modificadora da mente cujas consequências de longo prazo nunca foram estudadas. Embora a Associação Pediátrica Americana afirme em seu manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais que 3% a 7% das crianças em idade escolar sofrem de TAA, pesquisas estimaram índices mais altos em amostragens em comunidades específicas e dados de pesquisas com